O vídeo de hoje é relacionado a pacientes que necessitam de alguma cirurgia odontológica e fazem uso de medicamentos anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários. Qual a nossa conduta clínica frente a estas situações? Como devemos agir? Qual o nosso embasamento para tomarmos uma decisão com segurança e dessa forma realizarmos os nossos procedimentos para os nossos pacientes? É importante que a gente lembre que, assim como a nossa cirurgia possui características individuais, dificuldades próprias e planejamentos diferentes de acordo com as necessidades, as terapias com anticoagulantes e antiagregantes, da mesma forma, possuem objetivos diferentes, diversos medicamentos e características individuais de cada paciente. Então, é natural que a gente não tenha a mesma conduta para todos os pacientes. Lembrando algumas das principais indicações desses medicamentos, podemos salientar trombose, doença cardíaca isquêmica, revascularização de artérias coronárias, como ponte de safena, angioplastia, que são os stents, implante de válvula cardíaca e doenças cerebrovasculares, como por exemplo o acidente vascular cerebral, o AVC. Algumas das principais e das mais comuns que aparecem no nosso consultório que fazem uso desse tipo de medicamento. Entre os antiagregantes plaquetários comumente receitados pelos médicos, nós temos o AS, o ácido acetil salicílico, o clopidogrel e o prasugrel, por exemplo, para citar alguns, entre outros. Entre as marcas comerciais, nós temos a aspirina e o Tromalite, que são exemplos de ácido acetil salicílico, e o Plavix, que é um exemplo de clopidogrel. Entre os anticoagulantes mais comuns, nós temos a varfarina, que é um anticoagulante muito utilizado, e dos mais novos nós temos, por exemplo, a dabigatrana, entre outros. Existem situações clínicas que fazem com que o médico prescreva um ou outro de acordo com as características da doença e do paciente. Entre as marcas comerciais aparece a Varfarina e o Marevan como exemplo de varfarina e o Marcumar como exemplo de fenprocumona, para citar apenas alguns. É importante que a gente lembre que, como não é um medicamento prescrito pelo cirurgião dentista, os mais comuns e os mais utilizados, quem é mais informado conhece, mas alguns medicamentos podem passar despercebidos. Na imensa maioria das vezes, na anamnese, o próprio paciente vai informar: eu faço uso de um medicamento anticoagulante ou antiagregante. Outros pacientes não sabem, ele vai passar uma lista de um medicamento e, se nós não lembrarmos, é importante não negligenciar essa informação, se informar para que serve, para daí seguir o nosso tratamento e o nosso planejamento de como vamos tratar esse paciente pensando em procedimentos cirúrgicos. E chega a pergunta: se suspende ou não? Como que funciona a conduta? Bom, na imensa maioria das vezes, se tratando de cirurgia dentoalveolar, uma exodontia simples ou mesmo múltipla, um implante dentário, um aumento de coroa clínica, uma cirurgia parendodôntica, por exemplo, não há necessidade da suspensão do medicamento. É claro que existem alguns parâmetros, e esses parâmetros sempre devem obedecer a seguinte ordem: risco-benefício. O que é melhor para o nosso paciente? Será que as medidas que nós vamos tomar localmente no momento da cirurgia, de anestesia, cuidado na incisão e descolamento mucoperiosteal, uso de algum agente hemostático local, é o suficiente para controlar esse sangramento? Ou não? E o risco de acontecer algum evento tromboembólico importante que possa colocar em risco a saúde sistêmica desse paciente. Então, essa avaliação é sempre importante e desta forma vem a consultoria. Devemos trocar informações com o médico responsável pela terapia, informando as características da nossa cirurgia, quanto tempo, os riscos, o grau de invasibilidade desta cirurgia, para que o médico consiga, junto com as informações que ele tem clínica desse paciente, definir se realiza a suspensão, se não se realiza a suspensão. Cada paciente possui um risco individual que deve ser avaliado. Como que nós podemos pensar sobre isso? Bom, nós temos um artigo publicado que fala alguma dessas situações e outras que vamos falar na sequência. Quem tiver interesse, deixe um comentário aqui abaixo do vídeo ou manda um e-mail que vai aparecer ao final e a gente envia que tem mais informações. Mas como que a gente faz hoje o nosso planejamento para ter essa decisão clínica? Nos nossos exames de sangue, nós temos os tradicionais tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcialmente ativada e os valores de referência. Com base nisso, se pode fazer um índice, se solicita o INR, o RNI,
que de um paciente normal, ou seja, não anticoagulado, fica em torno de 1, varia de 0,9 a 1,2. Entre aspas, quanto mais anticoagulado esse paciente está, mais alto é o valor de INR. Dessa forma, maior o risco de sangramento durante um procedimento cirúrgico. Então, o INR vai basear o nosso planejamento e boa parte da nossa decisão clínica. Então, alguns artigos que nós revisamos dizem que, para realizar uma exodontia simples, estando o INR abaixo de 4, não ofereceria risco e não seria necessária a suspensão do medicamento. Já para cirurgias com exodontia múltipla ou de um dente retido, como o terceiro molar, por exemplo, ele deveria estar abaixo de 3,5. E em situações que se espera um sangramento maior, que tem um risco maior de sangramento, este deve ficar abaixo de 3. A dificuldade clínica prática nesta situação é identificar com precisão qual cirurgia se espera um grande sangramento, pois, como nós falamos no início, elas possuem características individuais. Então, o que nós determinamos como conduta para tratar esses pacientes com segurança? Manter o INR abaixo de 3 para realizar a cirurgia sem necessidade de suspensão. É claro que essa decisão é realizada em conjunto com o médico responsável, porque alguns pacientes não oferecem muito risco de um evento tromboembólico e o médico acaba suspendendo mesmo às vezes o INR estando abaixo de 3. Mas em pacientes que oferecem o risco de um evento tromboembólico, muitas vezes oferece menor risco não realizar a suspensão do medicamento para realizarmos uma cirurgia dentoalveolar. Lembrando, é uma cirurgia dentoalveolar. Se nós vamos realizar uma cirurgia bucomaxilofacial que necessite uma internação hospitalar, que se espera um grau de invasibilidade maior e um grau de sangramento maior, existem outras condutas, como uma terapia de ponte, que se substitui por um anticoagulante injetável, se vai aferindo esse NR e se faz essa cirurgia com maior segurança. Eu convido agora a médica cardiologista Lúcia, que irá falar um pouquinho com maior precisão das características dos medicamentos anticoagulantes e de algumas terapias que se faz para prevenir qualquer evento tromboembólico. Um abraço e até a próxima. Oi, meu nome é Lúcia Galicchio, sou médica cardiologista pela Pontifícia Universidade Católica e vou conversar com vocês um pouquinho sobre antiagregantes plaquetários e anticoagulantes a pedido do professor Alexandre. Os meus objetivos, então, é falar um pouquinho sobre a farmacologia, falar sobre as indicações do uso dessas drogas e o manejo dessas drogas frente a um procedimento invasivo. Ambas as medicações são utilizadas na inibição do processo de trombogênese. Os antiagregantes plaquetários vão atuar inibindo a adesão das plaquetas, a agregação das plaquetas, num processo de injúria de um vaso, né, que termina fazendo a formação de um trombo. Quais são as drogas que representam essa classe de medicação, principalmente o AS e o clopidogrel? Quando que a gente usa essas medicações? No caso de prevenção primária, pacientes idosos com história familiar de doença cardíaca, hipertensos, diabéticos, com alto risco de eventos tromboembólicos, a gente utiliza o AS muitas vezes. Pacientes que já sofreram eventos como infarto, que tiveram que realizar angioplastia, ou seja, implante de stent em artéria coronária, muitas vezes esses pacientes ficam antiagregados a vida inteira com AS e também por um determinado período de tempo com clopidogrel. Então, é a chamada dupla antiagregação plaquetária. Outra situação frequente que a gente tem em pacientes com arritmia, principalmente fibrilação atrial, em que ocorre estase sanguínea, principalmente nessa região dos átrios, né, fazendo com que se formem trombos, e esses trombos podem evoluir então para um evento como um AVC, como tromboembolismo pulmonar. Então, esses pacientes devem ficar com antiagregação plaquetária. No caso dos anticoagulantes,
eles atuam, então, nesses fatores que formam a cascata de coagulação. A cascata de coagulação termina na formação de rede de fibrinas, né, que vai terminar na formação do trombo. Quem são essas medicações? Quais são as que a gente mais usa? O varfarin, né? E agora, recentemente, a gente tem usado bastante as novos anticoagulantes orais, que são representados pela dabigatrana, rivaroxabana, apixabana. Quando que a gente utiliza essa medicação? Também nos casos de pacientes que têm mais fatores de risco, né, para a formação de trombo, em pacientes com arritmia, a gente pode, ao invés de antiagregar, anticoagular. Outro caso comum que vocês vão ver são em pacientes que implantaram próteses valvares. Então, pacientes que por algum motivo perderam as suas próteses, as suas válvulas nativas, a gente tem que implantar essas próteses, eles têm que ficar anticoagulados. Também na situação de tromboembolia pulmonar, formação de trombos nos membros inferiores, esse trombo se desloca para a circulação pulmonar, esses pacientes também têm que ficar anticoagulados por determinado tempo. E finalmente, então, falando sobre os procedimentos invasivos. O procedimento odontológico pequeno, a gente sabe, então, que a recomendação é tentar não suspender os antiagregantes e nem os anticoagulantes orais. Então, de preferência, usar todas as medidas para controle do sangramento, medidas locais, e não suspender esses antiagregantes, né? O anticoagulante, a gente recomenda coletar um TB, um RNI um dia antes, né, para ver se ele está abaixo de 3, não há necessidade de suspender. Caso esteja muito acima, a gente pode suspender por alguns dias, recoletar esse RNI para vocês poderem fazer os procedimentos. Quando envolve um procedimento odontológico grande, com alto risco de sangramento, que é inevitável, a gente pode também optar pela terapia de ponte, que seria a internação desse paciente, a suspensão dessa anticoagulação oral, iniciar anticoagulantes endovenosos, né, ou subcutâneos, em que a gente cancela eles algumas horas antes do procedimento. O paciente é submetido ao procedimento e depois a gente retorna com a anticoagulação. É isso. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço.